Se você é fã de Yu-Gi-Oh! E gosta de procurar referências e easter eggs nas coisas, então esse vídeo é para você. Eu sou o Rogue e vamos nessa falar um pouco sobre as cartas número e os segredos e referências que elas possuem. As cartas Number, ou número, elas são praticamente o foco das temporadas de Yu-Gi-Oh! Zeal no anime e no mangá. E mesmo que essa temporada, que esse anime não seja lá o favorito do público, com certeza as cartas número têm muito espaço no competitivo. Muitos deles foram muito usados nas épocas que foram lançados e alguns são usados até hoje. Então, mas existe um significado, meio que um easter egg colocado nessas cartas, onde cada número tem um significado para o seu contexto. Então, nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre algumas referências que existem nessas cartas, segundo algumas informações que eu vi na internet. E me parecem ter lógica, pelo menos a grande maioria delas. Começando pelo número 6, Chronomaly Atlantis. No anime, esse número foi usado pelo Tri, ou 3, um dos antagonistas da primeira parte do anime. E o 3, todos os números que ele utiliza são múltiplos de 3, como o próprio número 6. Mas existe um significado a mais, já que as cartas Chronomaly geralmente são associadas com algo da arqueologia. No caso do Atlantis, seria a civilização perdida de Atlântida. E a Atlântida é dita também como um dos 6 continentes submersos. Então existe uma relação do número com a própria carta, no caso com a Atlântida. Número 7 seria o Lucky Straight ou Sorte Pura. Bom, essa referência acho que é a mais fácil de se pegar de todo Yu-Gi-Oh!, já que o número 7 muitas vezes é associado como o número da sorte. Também tem o significado de que ele é muito usado em caça-níqueis ou jogos de azar em si, o que tem tudo a ver com o próprio Lucky Straight, já que ele tem a forma de uma roleta e o efeito dele é baseado em jogo de dados. E a questão dos sets, o próprio Yu-Gi-Oh! Já usou em outras cartas também, em questão de sorte. Número 10, Illuminite. Esse foi um dos primeiros números que foi utilizados pelo Kaito no anime e no mangá. E por ele ser um cavaleiro luminoso, a ideia de luminosidade tem a ver com, por exemplo, com o neon. Geralmente é um gás, um elemento que tem muito associado com brilho, com emissão de luz. E o número atômico do neônio é o número 10. Se você achou que essa conexão foi um pouco forçada, existe uma outra explicação para o número 10, que é o próprio usuário dele. Como eu falei, ele foi o primeiro número usado pelo Kaito, que é o Seto Kaiba do Yu-Gi-Oh! Zeal, o rival do protagonista, pelo menos na primeira metade do anime. O nome Kaito Tenjo, cada sílaba desse nome representa o número 10 em algum idioma. Então é interessante que o primeiro número que ele tenha usado foi o número 10, mesmo que não seja a carta Ais dele, seja no mangá ou no anime. Número 11, Big Eye. Esse aí deve ser mais conhecido porque acho que essa carta envelheceu muito bem e ainda hoje deve ter quem jogue ela no seu deck. Bom, o número 11, ele é muito próximo à escrita dele com o número 2 em algarismo romano, que seriam duas letras I. E existe um nervo que faz a conexão diretamente do olho até o cérebro humano, que esse nervo é identificado pelo número 2 em romano. É o nervo óptico 2. Dá para ver ele na cor verde. Ele faz a ligação do cérebro com o olho. Então essa é a melhor ligação que existe entre o número 11 e o olho em geral. Número 12, Ninja de armadura da sombra carmesim ou da sombra rubra, algo do tipo. Essa carta foi baseada em um anime de ninjas antigo chamado Akakage. Nesse anime e mangá existe um ninja rubro de armadura, e a primeira aparição dele se deu no episódio 12, no caso no episódio 12 do anime. Foi uma referência bem interessante. Número 15, Gimmick Puppet Giant Grinder. Eu acho que é Engenhoca Marionete Gigante Moedor, ou algo do tipo. Esse foi uma carta que foi utilizado também por um dos irmãos, que foi antagonista nessa primeira metade do anime, só que foi utilizado pelo 4. E o próprio significado desse número está no nome dele, já que o 4, em algarismo romano, é formado pelas letras I e V, ou seja, os algarismos 1 e 5, escrevendo então o número 15, como se fosse da nossa versão.
Número 16, Shockmaster. Essa é uma carta poderosa e eu acho que ainda deve estar banida no Yu-Gi-Oh! Porque tem um efeito de lock bem inconveniente. Mas enfim, o número 16 pode ser lido como Iro. Se você extrair o primeiro som das palavras Ichi e Roku, que seriam 1 e 6. E é interessante associar esse número com a palavra cor, porque o nome completo dessa carta em japonês é Mestre das Cores, Shockmaster. E essa associação com cor é bem interessante, porque no anime ele foi usado pelo Jin. E esse cara, um caçador de números do anime, ele usava um arquétipo de monstros chamado Xamã. E cada um tinha uma cor diferente. Laranja, verde e vermelho, eu acho. E aí eles se combinavam e formavam então o Mestre das Cores, que é o Shockmaster. Número 17, Dragão Leviatã. Esse foi o primeiro número que apareceu tanto no anime quanto no mangá. No primeiro duelo também, seja do anime ou do mangá. Leviatã é uma criatura mitológica, bem conhecida, registros dele de ser falado até na própria Bíblia, mas nesse caso da carta é uma referência ao livro Leviatã, que foi publicado por Thomas Hobbes no século 17. Número 19, Frisadon. Ele é um dinossauro de gelo e ele possui meio que um número gêmeo, que é o número 61, Volcasaurus. O Volcasaurus é mais conhecido, acaba sendo uma carta bem melhor de usar. E eles são gêmeos porque o número 19 e o número 61, se você girar um deles, você acaba obtendo o outro. Um acaba sendo o inverso do outro. Assim como um é o Dino do gelo, o outro é o Dino do fogo. Mas outra referência ainda mais ao gelo seria o planeta Netuno, que é um planeta azul, frio, muito formado por gelo, e que ele só veio ser descoberto no século XIX, porque ele não é visível a olho nu. Então acaba sendo uma referência dupla para esse dinossauro. Número 25, Force Focus. Uma câmera fotográfica, esse aí apareceu no anime também. O número 25, os seus algarismos 2 e 5 podem ser lidos Ni e Go, e assim o 25 tem a pronúncia Nigo, que é muito parecida com a pronúncia de Nikon, uma máquina, ou melhor, uma marca de câmeras fotográficas e lentes que é muito conhecida. Então nada melhor do que um monstro câmera fotográfica fazer referência a uma empresa de câmeras fotográficas. Um marketing discreto aí, subliminar, feito pela Konami. Número 30, Acid Golem of Destruction. Golem de ácido da destruição, né? Outra carta que o significado está na pronúncia em japonês. O número 30 pode ser lido como Sanju, na verdade literalmente é Sanju, que significa também 3 pesos. Isso é uma referência ao fato de que esse monstro tem 3 efeitos negativos, já que precisa desassociar um material para que você não tome dano, com ele em campo você não pode fazer invocação especial, e se ele não tiver mais nenhum material ele não ataca. Então são 3 problemas, 3 efeitos negativos, 3 pesos, realmente. Número 33, mais um Chronomaly Machumek. Eu havia falado que o 3 geralmente usa essas cartas e os números deles são múltiplos de 3, e esse acaba sendo mais um caso. E também falei que os Chronomaly fazem referência a civilizações ou algo da arqueologia, e nesse caso aí é a cidade de Machu Picchu, ruínas do Império Inca, que fica lá no Peru. Essa cidade é um patrimônio, né, da humanidade, e ela é formada por diversas camadas. Vocês podem ver que é como se fosse uma pirâmide ou degraus. E entre cada um desses degraus existe uma distância de 3 metros. Então, cada degrau, de um para o outro, você avança de 3 em 3, o que seria mais uma referência para o número dessa carta. Número 34, Terror Bite. Esse também apareceu no anime, e esse também tem o seu significado na pronúncia em japonês. 34, San Yon, se lidos juntos, tem a pronúncia de Sanyon, que é muito parecida com a marca Sanyo, uma empresa de eletrônicos e eletrodomésticos japonesa que é uma das maiores do mundo. Então, mais uma vez, um marketing implícito subliminar da Konami. Número 39, Utopia. Não poderia fazer a lista sem deixar de falar do número do Prota, do protagonista Yuma, tanto no anime quanto no mangá. E bom, o significado dele, pelo menos da palavra utopia,
Utopia, na verdade, foi o termo traduzido. O nome original dele é Imperador dos Desejos, Esperança. E esse Esperança tem muito a ver com a própria história do Zeal, porque do mesmo jeito que os números estavam presos e o Yuma libertou eles, e esses números estavam fazendo mal às pessoas, o único que sobrou para ele foi a esperança, o que é uma alusão à fábula à mitologia, na verdade, da caixa de Pandora. Ela abriu a caixa, libertou os males para a humanidade e o único que sobrou foi a esperança, do mesmo jeito que ocorre no anime e no mangá do Zeal. Mas sobre o número 39, existem duas teorias de por que ele está aí. Primeiro, porque o 30 pode ser lido também como Miju, e o 9 seria Kyu, e eles lidos juntos têm a pronúncia Mijuku, que seria inexperiente, o que tem sentido por causa do Yuma. De todos os protagonistas de Yu-Gi-Oh!, o Yuma é o único que não joga bem, pelo menos no início da história. Ele jogava ruim pra caramba. Então, a questão de ser inexperiente e adquirir experiência com o tempo tem a ver com ele. No final do anime, do mangá, ele está realmente muito bom. Outra teoria com relação a esse número tem a ver também com a pronúncia Mi e Kyu, que tem a ver, por exemplo, Miko, que significa futuro. Isso tem bem sentido com o final do anime do Zeal. Se fala bastante sobre futuro e sobre a esperança em si, já que a esperança tem a ver com o futuro. E por conta da pronúncia Miko, muitas vezes você pode ter visto, sei lá, a Hatsune Miku associada com o número 39, porque pode ser lido assim também. Número 42, Tomahawk das Galáxias. Essa é uma carta poderosa. Também está banida até onde eu sei, porque com ele em campo você consegue invocar até 5 tokens. Isso com a invocação Link acaba sendo bem perigoso. Mas enfim, sobre a pronúncia em japonês, o número 42 pode ser lido como Shifu, o que seria uma pronúncia japonesa para a palavra ship. Ship tem muito a ver, por exemplo, com espaçonave, spaceship ou nave em geral, o que significa o que ele é, uma nave espacial em formato de Tomahawk, que é aquela machadinha indígena. Mas a melhor referência sobre essa carta é a obra O Guia do Mochileiro das Galáxias, já que nesse filme e nesse livro existe um momento em que é desenvolvido um supercomputador que ele iria responder à pergunta definitiva sobre a vida, o universo e tudo mais. E a resposta que o computador obtém é 42. Pois é, não faz muito sentido. Se você assistir ou ler o livro, vai entender um pouco mais sobre isso. Mas tem uma lógica bem interessante. Então acaba sendo uma referência dupla para essa carta, tanto a pronúncia quanto a referência a uma obra já existente. E a referência que eu mais gostei de uma carta que é realmente bem fraquinha, o número 44, Sky Pegasus. Bom, falar em Pégaso e falar em anime é meio, pelo menos aqui no Brasil pra gente, é meio difícil não pensar em Os Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya, já que o protagonista, Seiya, é o cavaleiro da constelação e da armadura de Pégaso. Então, foi interessante colocar um Pégaso em Yu-Gi-Oh! E se você observar bem a carta, vai ver que alguns detalhes das asas e do corpo dele parece que são peças desmontáveis, peças que se encaixam, do mesmo jeito que as armaduras na história, no anime e no mangá de Saint Seiya, que geralmente assumem a forma da constelação e depois elas se desmontam e viram uma vestimenta normal para o seu cavaleiro. Mas por que o número 44? Um significado para isso é que no episódio 44 do anime acontece o final da batalha na Casa de Touro, um dos momentos mais lembrados pelos fãs, quando o Seiya consegue superar o Cavaleiro de Ouro Aldebaran e consegue decepar um chifre da armadura dele. Com certeza um momento realmente bem marcante da casa da saga da Batalha das 12 Casas. Então foi uma referência bem interessante colocarem um Pégaso com o número 44. E antes de você sair do vídeo, gostaria só de pedir o apoio de vocês para divulgar esse material. Geralmente não tenho tanto alcance para o pessoal do Yu-Gi-Oh! O meu público tem sido mais os fãs de Chaotic e outros card games. Então, se você puder divulgar esse vídeo, eu não sei se outras pessoas fizeram um vídeo sobre isso, explicando essas referências. E no mais é isso. Se você gostou, deixa um like, comenta, se inscreve se é novo aqui. E dependendo do alcance, da repercussão desse vídeo, uma parte 2 vai sair em breve. No mais é isso e até a próxima.